farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero-te dar as boas-vindas à 177ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é: quão bom tem que ser eu para entrar no céu? Quão bons nós temos que ser para entrar no céu? É uma boa pergunta. Alguém pode dizer: eu já ouvi dizer aqui que temos de ter fé em Jesus, temos que crer nele como nosso único Salvador para ser salvos, para entrarmos no céu. Tenho ouvido isso muitas vezes aqui neste programa e eu creio, mas de certeza que Deus não deixará entrar no céu uma pessoa que tenta o seu melhor para ser uma boa pessoa? Sim ou não? É que me parece que seria uma injustiça que Deus cometeria se ele não salvasse uma pessoa assim. Porventura, este pensamento talvez também já te tenha ocorrido a ti. E se assim for, coloca a ti mesmo as seguintes questões ou perguntas e reflete bem. Já alguma vez te interrogaste quão boa uma pessoa tem que ser para ter entrada no céu? Pensa bem, pois o pouco pensar muito dará depois que pensar, como eu digo muitas vezes, e é muito verdade. Repito, quão boa uma pessoa tem que ser para ter entrada no céu? Minimamente boa? Medianamente boa? Boa? Muito boa? Muito boa? Absolutamente boa? A resposta correta irá surpreender-te. A pessoa terá que ser realmente absolutamente boa, absolutamente perfeita. Repito, a pessoa terá que ser absolutamente boa, absolutamente perfeita. Porquê? Porque um pecado apenas um único pecado, é o suficiente para contaminar a pessoa no seu todo e deixá-la assim fora do céu, impedindo-a de ali entrar. Pensa do seguinte modo que te irá de certo ajudar a entender. Supõe que tens um garrafão de água pura, água absolutamente pura, proveniente da melhor fonte de água, e que depois ainda a sujeitas a um processo de purificação laboratorial para garantires que não há mesmo qualquer impureza nessa água, impureza de qualquer espécie. Mas supõe que depois decides colocar nesse garrafão de água um pingo de veneno. Quanto dessa água achas que ficará contaminada? Sabes a resposta? Não precisas que te diga. Sabes bem que mesmo a menor quantidade de veneno, uma simples gota, poluí-la-ia e torná-la-ia imprópria para consumo. O mesmo é verdade connosco. Um simples pecado, apenas um, bastará para te deixar de fora do céu. E a razão é porque Deus é perfeitamente puro e não pode tolerar qualquer impureza, ou ele próprio ficaria contaminado, assim como igualmente o céu, que também é perfeitamente puro. E se tivesses apenas um pecado, estarias completamente contaminado. Mede e pesa. Pesa bem as seguintes palavras da Bíblia. Lemos assim na Bíblia, pela pena de Tiago: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Lemos isto na Epístola de Tiago, no capítulo 2 e versículo 10. Como já disse noutra ocasião, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se um elo se partir, toda a corrente se parte. É por isso que todos sem exceção, precisam de Cristo, pois quando Ele morreu na cruz, Ele tornou-se no sacrifício perfeito, completo e final por todos os pecados de todos os homens. Todos os teus pecados e os pecados de todos os homens foram colocados sobre Ele e Ele recebeu a punição que todos nós merecíamos para nos livrar a todos de uma condenação inevitável e justa. Mas, como já tenho dito muitas vezes, e a Bíblia confirma, porque é a Bíblia que o diz, tens de crer, porque isto só tem valor para quem crê. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lemos isto no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. Nota que Deus amou o mundo,
Não uns tantos, não uns poucos, mas todos, pois todos, sem exceção, têm a mesma necessidade e têm a mesma possibilidade de crer em Cristo para ter a vida eterna. Confia, pois, apenas em Cristo para a tua salvação. Como diz a Bíblia em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Nota o que a Bíblia diz daqueles que creem em Cristo. Diz a Bíblia pela pena de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 2 e versículo 10, o seguinte: estais perfeitos nele. Ou seja, os que creem em Cristo passam a estar perfeitos em Cristo. Cristo foi e é absolutamente perfeito, e a sua perfeição transita para quem crê. Ele foi absolutamente bom, e a sua bondade transita na sua perfeição para todo aquele que crê. Ao crermos nele como nosso único Salvador, a sua perfeição e bondade absolutas são-nos imputadas a nós que cremos. Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas injustiças e imperfeições, a nossa maldade, os nossos pecados. Por isso, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol que